Fox 3 Kill Podcast. Hoje temos um papo com o Coronel Salvatore. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. Esse aqui é o nosso 9º episódio, não dá para acreditar como o tempo passou muito rápido de novembro até agora. A gente já fechou praticamente 1/3 dos programas previstos para essa primeira temporada, nesse primeiro ano, né, que se encerra agora em novembro de 2023. Nós esperamos continuar com esse trabalho de forma ininterrupta, mas é muito legal como o Fox 3 Kill Podcast tem conquistado cada vez mais espaço entre os ouvintes aqui no Brasil. Além da nossa base aérea, da nossa sede, que é o site www.f3kpodcast.com.br, hoje já estamos em múltiplas plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, no Deezer e até no YouTube. O YouTube é legal porque, além do próprio programa, você tem acesso a webséries e filmes de aviação, documentários. Vocês vão gostar bastante de todo o conteúdo que está por lá. E outra coisa, esse ano vem mais novidades aí para o segundo semestre na parte de audiovisual, na parte de webséries. Então, só para lembrar, lá no YouTube, no canal da Hunter Press, que todos os episódios estão aí de Fox 3 Kill estão publicados. Felizmente, nós temos recebido muitas mensagens aqui, vários retornos do pessoal que tem acompanhado o podcast, e eu vou trazer mais uma mensagem de WhatsApp que recebemos aqui no nosso Papo Rádio. João Paulo, quero agradecer pelo seu trabalho, que é incrível, de uma dedicação assim, digno de nota. Todos os podcasts que eu vi são excelentes. O nível dos entrevistados, assim, nossa, todos assim, difícil escolher qual que é o mais legal. Eu adorei, gosto demais do seu trabalho, parabéns. Aqui quem fala é Rodrigo Rocha, falando direto de Brasília. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, pela tua audiência, e continua aqui com a gente, que é muito importante todo esse retorno que vocês dão. E vamos ao Mass Briefing de hoje. Além das notícias mais atuais, a gente gosta de lembrar aqui no Mass Briefing coisas que aconteceram no passado. E o dia 6 de março, ele é uma data muito interessante nesse aspecto. Em 6 de março de 1972, o primeiro Mirage 3 nas cores da Força Aérea Brasileira voou em Bordeaux, lá na França. O Mirage 3 foi o nosso primeiro jato supersônico, o primeiro avião com radar, uma aeronave extremamente importante para o que é a defesa aérea, o modelo de defesa aérea que nós temos no Brasil na atualidade, né? Ele deu uma grande contribuição. Todo mundo coloca, todos os aviões, todos os esquadrões, os pilotos colocam um tijolinho, né, na construção da história da FAB e de toda a sua operacionalidade, e o Mirage ele deu com certeza essa grande contribuição. Nesse mesmo 6 de março, só que 3 anos depois, em 1975, chegaram os primeiros F-5B do primeiro grupo de aviação de caça adquiridos pelo Brasil e nos Estados Unidos. Um deles foi trazido pelo hoje Brigadeiro Quirico. Ele foi um entrevistado no episódio 1 e no episódio 7 ele fala justamente do treinamento que ele fez nos Estados Unidos e de ter trazido esses aviões aqui para o Brasil. Quem não viu ainda, aproveita, volta lá nos episódios anteriores e escuta cada um deles que vocês vão gostar bastante. Para quem curte uma boa leitura sobre Força Aérea Brasileira e aviação de caça, aviação de combate, já está disponível para pré-venda os 3 títulos que eu escrevi sobre o Embraer Tucano, o Embraer Super Tucano e agora, mais recentemente, o AMX. Vocês podem encontrar essas obras à venda na loja do Esquadrões de Combate, que é pelo site www.esquadrõesdecombate.com.br, e a previsão é que esses livros já estejam disponíveis para entrega no começo de abril. Então eles estão com um preço especial, é um preço de lançamento aqui, e são obras em língua inglesa, mas que é um texto muito tranquilo de ser entendido, é uma linguagem que não é técnica. Então, mesmo para quem ainda não tem uma familiaridade tão grande com o inglês, tenho certeza que não vai ser uma leitura difícil. E, além disso, são livros que trazem assim, detalhes, coisas, relatos que são muitas vezes inéditos, né? Que você não encontra facilmente
por aí na internet. E a qualidade do livro também é sensacional, pessoal. Quem editou foi a Arpia Publishing, uma editora da Áustria, e o pessoal, eles têm um critério de qualidade espetacular, são livros com acabamento gráfico excelentes, papel excelente, tem uma série de perfis coloridos no Tucano e Super Tucano, feitos pelo grande artista Murilo Martins, renomado, décadas de história, inclusive atuação aí na parte de artes de aviação. E para vocês terem uma ideia, só no livro do Tucano são 84 perfis coloridos. É muita coisa, tem de todos os operadores. No livro do Super Tucano são 28 perfis coloridos, também de todos os operadores, nas cores de todos os operadores. E no livro do AMX são outros 39 perfis coloridos. Todos os livros têm 4 vistas dos aviões. É muito bacana, mesmo para o público que é plastimodelista. É uma referência assim, espetacular. Para o livro do AMX, o artista desse trabalho, né, desses perfis, é o Marcelo Ribeiro da Silva, que mora lá em Curitiba, no Paraná, e também uma pessoa conhecidíssima pelo trabalho que ele faz, não só de textos de aviação, né, de várias matérias publicadas na revista Força Aérea, mas também pelo seu trabalho como artista de aviação. Vale a pena conferir, pessoal. Attention, roll call. Cada vez que nós trazemos um entrevistado aqui para o podcast, a gente faz um recorte da vida dele, né? Para pegar determinado assunto, determinada experiência operacional que ele teve. Só que muitos pilotos tiveram uma experiência operacional muito vasta, várias histórias para contar, várias coisas interessantes. Então, como não dá para falar tudo num único episódio, a gente acaba fazendo 2 ou 3 conversas e para justamente resgatar essa história e publicando aos poucos aqui no Fox 3 Kill Podcast. O Coronel Salvatore já veio aqui no episódio 5 falando sobre a Red Flag, só que ele tem uma história muito bacana de Força Aérea, uma história que passa por vários anos, então são experiências distintas. Então ele volta aqui para os estúdios do Fox 3 justamente para contar outras passagens além daquela da Red Flag. O próprio Coronel Salvatore vai falar bastante da carreira dele aqui, então eu vou deixar que ele conte essa história, não vou ficar dando um spoiler agora. Meu grande amigo Coronel Salvatore, obrigado pela sua presença, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, João. É um prazer estar contigo aqui. Tá? Eu estou sempre disponível, né? Não é minha especialidade da entrevista, mas eu não me oponho. Pô, mas imagina se fosse, hein? Dá super bem a entrevista, imagina se fosse especialidade. Salvatore, você é da turma de 77, de Barbacena, você já comentou ali no outro episódio, fez os 4 anos na Academia da Força Aérea. Eu acho que você não pegou o Tucano, né, na instrução, ou chegou a pegar? Não pegamos. Fizemos o 4º ano no T25, universal. Tá. O T23 no ensino, ali na instrução primária, foi com... Foi no segundo semestre do 2º ano, a fase de pré-solo, né, e manobras e acrobacias, e o T23 no 3º ano, com a fase de formatura. E aí depois no 4º ano com o T25. A primeira turma que pegou T27 foi 7-9, foi 2 turmas abaixo. Tá certo. E Salvatore, saindo da Academia da Força Aérea, qual era o curso natural ali da carreira? Você já era escolhido para aviação de caça? Ou como é que funcionava essa seleção na época? Já tinha a definição, quem ia para o 2º do 5º e quem ia para o 1º do 5º, né? Não tinha ainda a separação para os pilotos de helicóptero, para o 1º do 11. Então, da minha turma, foram 66 aspirantes para fazer o curso de caça. Desses 66, alguns foram afastados na fase avançada, no 2º semestre, foram para a aviação de helicóptero e aviação de transporte, e da minha turma nos formamos 32 pilotos de caça lá em Natal. Ok. Na sua época, o 1º do 5º não tinha o Tucano ainda, né? Para a formação do pessoal de ataque. Não tinha. Era o Bandeirante, a aviação de transporte, a aviação de ataque veio um pouco depois. Legal, Salvatore. E naquele teu curso com o Joker, como é que funcionava? Você ficava 1 ano lá no Joker, aprendia o conceito básico da aviação de caça, como é nos dias de hoje? Afirmativo. É a mesma coisa. É emprego da aviação, do vetor
como um vetor de caça, né, para emprego de armamento. Você faz uma adaptação com todas aquelas fases de pré-solo, transição de urna, voo por instrumento, aquela parte de navegação, e depois entra como aplicação de armas no segundo semestre, fazendo combate aéreo, fazendo tiro aéreo, fazendo emprego de armamento ar-solo. E eu tenho uma passagem muito legal que eu fui o primeiro solo lá no Chavante, do segundo do quinto. Então a minha turma eram 120 aviadores, né? O pessoal até chamou o pessoal do primeiro do quinto, aí fizeram um corredor polonês gigantesco lá. Eu apanhei que nem um condenado. Mas isso porque porque aquele era o primeiro ano do Chavante na instrução lá no segundo do quinto? Não era o primeiro ano, era o segundo ano, se não me engano, né? Porque tinha lá o SPC, né? Depois se formou o segundo do quinto como escola mesmo de formação de pilotos de caça, né? Essa transição eu não participei e não me lembro muito bem, mas eu acho que era o segundo ano de instrução. Acho que o primeiro ano foi com a turma acima da minha e depois veio o Joker fazendo a instrução para 77, né? Tá, essa instrução que você diz no ano anterior foi para a formação de instrutores? Seria isso? Não, formação de pilotos de caça mesmo. Pilotos de caça mesmo, já. Como alas operacionais de caça. Você ganha a qualificação nesse um ano de curso no esquadrão como ala operacional de caça, né? Voando na ala. Depois você faz os cursos de liderança de segundo elemento e liderança de esquadrilha. Perfeito. E de lá, você, um ano no Joker, seguiu para Fortaleza? Fomos lá para o primeiro do quarto, Fortaleza, né? Fizemos lá o curso de liderança de segundo elemento e um pouquinho antes do término, da conclusão, foi tomada uma iniciativa, já que teve um acidente muito grave na reunião da aviação de caça lá em Santa Cruz. Nós perdemos grandes amigos, perdemos 2 F-5 no torneio, bateram no morro. E o pessoal estudou e refletiu e viu que a gente estava chegando com pouca experiência para voar os aviões de primeira linha e seria mais confortável e até mais econômico a gente fazer o curso de liderança de esquadrilha no primeiro do quarto. Aí nós ficamos mais um ano. A minha turma foi a primeira, que ficou 2 anos em Fortaleza. Porque antes disso, Salvatore, você fazia esse curso na própria unidade? Na unidade de primeira linha. Saía como segundo elemento, ia para o F5, ia para o Mirage, fazia o curso de liderança de caça nas unidades, que era o primeiro grupo de caça, o 14 lá em Canoas e o GDA lá em Anápolis. Acabava que onerava, se tinha uma quantidade de horas a mais só para fazer esse curso, e fazendo o Chavante era muito mais econômico, né? Muito mais econômico, mais fácil, né? E eu acho que esse modelo deu certo. Ficamos mais um ano. Num momento assim ficamos um pouco revoltados, né, frustrados, já que todo mundo queria voar de 5 Mirage, ficar mais um ano, mas também não foi de tão ruim. Mais um ano em Fortaleza foi legal. Imagino que a vida não era tão ruim assim, né? Não era não, né? E vocês eram alunos, mas já com certa experiência, né? Ou seja, não tinha aquela pressão, imagino que do jogo, que ele já era diferente, né? Com certeza, né? A gente era veterano em Fortaleza, porque chegou outra turma para fazer o curso de liderança de elemento, né? A gente dá uma esnobada como veterano. Você chegava com quanta experiência assim, de voo, Salvatore? Saindo, somando os 2 anos ali, Joker e Pacal, você, no total aí dos 2 cursos, saía com quantas horas? Chegava a mais de 300 horas, né, nos 2 cursos, né, Natal e Fortaleza, mais as 200 horas lá na academia, chegava com 500 horas de voo. Eu já chegava com uma experiência relevante, então. Com certeza, né, porque os cursos, tanto do Joker, do segundo do quinto, como do primeiro do quarto, são cursos muito estabelecidos, né, as avaliações, a padronização dos instrutores, era uma coisa muito profissional. Realmente você estabelecia pilares para voar na aviação de caça. Bacana, Salvatore. E aí a tua escolha, terminando Pacal, para onde que você seguiu na tua carreira? Eu sou carioca, né? Eu sou morador da Vila da Penha, né? Meus pais no Rio. Eu tinha que ir para o grupo de caça. Aliás, isso foi um sonho meu, né? Um sonho que
Eu tive, no terceiro ano de Barbacena, nós visitamos, não sei se eu falei isso já com você, João, nós visitamos lá Santa Cruz, aí nós fomos no Esquadrão de Henry, fomos no grupo de caça, e aí quando eu recebi lá o briefing de um tenente do grupo de caça, que era o Ari, eu falei, caramba, aquilo ali me despertou, eu falei, eu quero vir para cá. O que te despertou? A história, a tradição? Contou tudo, contou da missão na Segunda Guerra, né? Contou sobre todos, a rotina do piloto de caça, ele mostrou filmes, mostrou os canteão lá, batendo chavante, miragem, né? Foi aquele briefing muito motivador, né? E aí eu falei, quero vir para esse esquadrão aqui. É diferenciado esse esquadrão. É aqui que eu quero estar. É um esquadrão muito diferenciado, tem uma história, tem uma honraria que eu acho que nunca vai perder. Não, é um brilho, uma marca que o grupo de caça carrega que não vai apagar, né? Não vai nunca apagar. Mesmo com os nossos veteranos aí falecidos, nunca vai apagar essa marca. O Salvatore, você chegou em 87, então, pelas contas, é isso? Cheguei em 87. E o teu curso foi em qual? No F5B? No F5B, nós tínhamos 5 F5Bs, né? Bem diferente do Eco, né? Muito diferente. Porque o biplace do Eco é o Fox, é o F, né? O B é o biplace do A. Então, bem diferente, mas fazia a transição, não tinha problema não. Muita diferença em comando de voo, um tinha um FCS, outro tinha um SAS, uma coisa mais retrógrada, né? Mas essa adaptação à velocidade, ele fazia perfeitamente. Em termos de manobrabilidade, eram aviões semelhantes em potência de motor ou o F5B ele era mais fraco? Em termos de performance, o Eco era melhor. A instrução no Bravo, vocês incluíam a parte de emprego ar solo ou não? Era só uma transição rápida? Não, cada fase tinha o seu duplo comando. Cada fase tinha, né? A fase de combate aéreo, a fase de ataque ar solo. Sempre tinha uma missão ou duas. Não me recordo do programa de instrução, mas sempre tinha uma adaptaçãozinha para ver como é que era o circuito, como é que eram os procedimentos, né? Então você realmente empregava com o avião? Chegava a lançar bomba, foguete, coisa assim? Simulado, não emprego real. Que bacana. Botava o Sub-20 lá, e tu chegava a pôr um casulo, então, embaixo dele? Interessante. Interessante, Salvatore. Naquela época, na tua passagem lá pelo esquadrão, o Senna já tinha ido lá fazer o voo dele? Ele foi quando a gente estava lá, junto. Foi em 87, né? Eu acho que foi por aí, 87, 88, coisa assim. O Potengi era o comandante em 87. Depois de 88, 89, veio o Coronel Peixe Lima. Então foi em 87 que o Senna fez o voo lá com a gente. Lá. Muito, muito humilde, simpático, né? Muito bacana. Eu tenho uma foto bem legal com ele. Tirou uma foto, então, já aproveitou. Tirei. É uma foto que eu guardo com muito carinho. Que legal, Salvatore, bacana. Legal mesmo. E Salvatore, na tua passagem pelo grupo de caça, algum fato marcante assim que você teve operacionalmente falando? Operacionalmente, sim. Teve uma missão que eu estava escalado como alerta, e aí foi acionado um alerta real para fazer um acompanhamento de uma aeronave de reconhecimento eletrônico argentino, né, que é o 707, o Condor. Estava fora da rota, e aí eu fui acompanhando e ele foi, de um determinado momento, se encaixando na rota, né? Eu já estava no Cocomi e me pediram evasivo. Mas as missões do grupo eram muito boas, principalmente os combates similares com o Mirage 3 lá em Anápolis, né? A gente fazia, acontecia lá. E a Jaca sempre perdia. Sempre perdia? Mas se o F5 subisse, perdia, o F5 perdia, o Mirage ganhava ou não? Porque essa história é polêmica. Eles faziam manobras muito básicas, né? Aquele cebolão que eles faziam, de ir lá para cima, né? Faziam, né? A gente chamava de cebolão. Mas se moscasse, entrasse um pouquinho na arena, era batido, né? Eu tenho bastante filmagem. Você tem bastante foto? Tem muita.
filmagem. Esse é um tema que um dia a gente vai trazer aqui, combate dissimilar, principalmente F5 e Mirage, porque dá o que falar, né? E o A gente tinha que fazer uma mesa redonda. E o A1 também, né? A gente fazia muito combate similar com o Mirage, com o A1. E o rádio curva um pouquinho menor, claro, né? Um avião subsônico. E se o Mirage queria realmente combater, entrar e fazer algum exercício de performance, ele era abatido. Ele tinha que se manter fora da arena do A1, senão era abatido. E a gente sempre trazia... A arena do A1 é mais baixa, né? Sempre trazia para baixo, né? Sempre abaixo do nível 100 e tinha lá uma deadline lá de 3.000 pés, se mantinha nessa janela. Se ele entrasse ali, não dava para ele, não. O chão para vocês era 3.000 pés? Se não me engano, sim, para segurança, entendeu? Para segurança. Eu não me recordo exatamente qual era a altitude, mas tinha uma margem de segurança boa. Salvatore, mas esse alerta que você interceptou o avião argentino, era um avião todo cinza, um 07, ele era até assim, uma pintura interessante, né? Me recordo, tinha algumas antenas no exterior. Naquela época, o alerta, vocês faziam... Existia alguma regra para uso ou não de alerta com míssil ou sem míssil? Como é que era isso naquele tempo? Isso a gente não levava de forma operacional, mas os canhões, eles eram plugados. Os canhões estavam prontos para serem usados, entendeu? Tá. De armamento que você tinha ali de míssil seria o Sidewinder. O Sidewinder B, né? O B. A M9B, né? Muito restrito. E essa interceptação, ela aconteceu em que localidade? Você se recorda? Foi bem ao norte ali da região de Búzios para cima, né? Foi bem para lá, Búzios, São Mateus, ali próximo de um pouquinho antes de Vitória. Eu fiz um acompanhamento por um bom tempo, né? Realmente, quando deu o cocomia, eu tive que voltar. Tá. Mas ele estava em rota sobre o Atlântico ali? Ele estava no litoral nosso, né? Fazendo um imageamento, né? Deve ter passado na vertical de Santa Cruz também, né? Para colher informações eletrônicas, né? Dos nossos radares, tirar foto do nosso pátio, essas coisas. Tá. Assim. Você acha que assim, em água... Mas ele tinha que estar uma distância relativamente longe, ele né? Tinha que estar numa rota... ele tinha que estar numa rota autorizada, né? Porque quando a gente faz autorização de sobrevoo, a gente foge das bases militares, para eles não sobrevoarem, né? Não terem alcance com seus sensores e fazer o imageamento, né? Fazer a busca eletrônica ali. E você fez algum contato com a tripulação? Não, nenhum. Só acompanhei ali na posição de acompanhamento, né? Só esperando aí a ordem para bater. Imagina só. O acompanhamento era indiscreto? Ele tinha te visto? Indiscreto. Você estava atrás dele. Bem às 6 horas e só olhando aqueles casulos com vários sensores, né? Mas indiscreto, bem discreto. Pô, que bacana. Bom, Salvatore, a tua história ali depois no Adelphi, você depois volta ali para instrutor no Joker, é isso? Isso, depois ali em 90 eu fui para o segundo quinto e fiquei lá 4 anos, né? Ajudei a formar 4 turmas. Bacana. Pilotos de caça. Bastante gente, né, naquela época. Muita gente, né? Em torno de 25 de média, né? Uns 100 pilotos de caça. E aí eu exerci todas as funções lá, como chefe da instrução, como doutrina, fiquei bastante tempo como doutrina, comandante de esquadrilha, essas funções do S3. Depois eu voltei para Santa Cruz, para Adelphi, em 94. Essa tua experiência grande experiência de F5 no Adelphi, ela somou alguma coisa para o projeto, para o AMX em si, alguma mudança de doutrina num combate aéreo, numa forma de se defender, com a visão de um piloto que tinha sido do grupo de caça e voado F5? Só que eu não participei da implantação, entendeu, João? Então, como ele foi muito bem implantado, né, todos os manuais,
Isso tudo foi resgatado do grupo de caça, das outras unidades, que os pilotos implantadores, com a liderança do brigadeiro Quirico, né, trouxeram toda essa doutrina. Entendeu? Então, quando eu cheguei em 94, já estava bem sedimentado isso. Você faz algumas considerações, mas o cerne mesmo da operação já estava toda alinhada. Não tinha mais o que fazer, era só uma continuidade da operação. Ah, com certeza, né? Eu me lembro que eu contribuí bastante para a gente desenvolver a operação do sistema de autodefesa do A1. A gente tinha o SM, que é o ativo eletrônico, né? Countermeasures, tinha o Chef Flat Dispenser e tinha o RWR, mas precisava desenvolver porque a gente não utilizava, eu acho que 10% das funcionalidades do sistema. Pô, que interessante. Então nós compramos, e aí o que aconteceu? Fizemos um curso lá na MES, né, e na fábrica na ELT, na Eletrônica Società Operazione. Nós fomos em 6 pessoas. Eu fui um piloto do Adelphi, foi o Casella, da EVE, foram mais 4 engenheiros, tanto da Embraer quanto da EVE, né? Foi o Benzinho, não me lembro, não recordo. Nós ficamos já 35 dias. Isso na Itália? Fazendo curso de sistemas, na Itália, lá em Roma. As 2 empresas em Roma. Aí fizemos lá os 2 cursos, aí deu para realmente avançar na operacionalidade do sistema de autodefesa. Era tudo novo, né? Assim, tudo que o MX tinha, não existia uma bagagem pregressa, né? Na FAB. Não tinha, né? Operar o RWR nos 2 modos, como é que a gente ia configurar toda aquela parte de banco de dados de sistemas de SAM para a gente poder operar o modo sintético, tanto o SM também. Então, até mesmo a configuração dos lançamentos do Chef Flat Dispenser, né, em termos de intervalos. Então, isso tudo foi estudado, ensinado nesse curso lá em Roma. Então, legal, Salvatore. Passando a tua experiência de Red Flag, que eu imagino que tenha sido uma das mais interessantes da tua carreira, você volta para o Adelphi, mas ali nos anos 2000 já para comandar, é isso? Como eu te falei, eu fiquei em 94 até 99, né? A Red Flag foi em 98. Bombonato faleceu ali em 24 de julho de 98, às 11h51, e a nossa missão, nós saímos do Brasil dia 20 de agosto e retornamos dia 8 de setembro. Então eu fui alçado ao comando temporário do esquadrão, né, nesse dia do falecimento do Bombonato, e fiquei até fevereiro como temporário, né? Certo. E aí eu passei o comando para o Bermudes. Ele assumiu o comando e me pediu para ficar como operações dele, para ajudá-lo. E eu fiquei mais um ano, entendeu? Eu fiquei esse ano de 99 lá no Adelphi como operações do Bermudes. Depois, 2000, eu fui para Natal, fiquei mais 2 anos lá fazendo curso lá no Estado-Maior do Catre, como oficial de inteligência, como A2, e eu dava instrução do 2º do 5º. Em 2002 eu fui para Brasília, para o Congar, e em 2003 eu assumi o comando novamente lá do Adelphi, 2003 e 2004. Eu fiquei mais 2 anos. O Brigadeiro Bermudes, ele não era piloto do A1, né? Então ele precisou, foi comandar a unidade e começou como aluno, né? Ele começou como aluno, né? E como piloto de miragem, ele nunca tinha feito revo, nunca tinha feito algumas missões assim a baixa altura, navegação. Mas ele foi um aluno exemplar, né? É impressionante. A humildade, ele como comandante é um exemplo para nós, né? Como comandante, ele se colocar, né, como aluno, né? Não é à toa que chegou onde chegou, né? É verdade, né? Essa competência relacional dele, é muito grande. E na tua passagem, então você era operações do Adelphi quando ocorreu aquela missão real em Querari. Foi isso então, Salvatore? Lá na cabeça do cachorro? Foi logo depois da nossa chegada de 98. Né? Nós chegamos em setembro, não sei, eu acho que a missão foi em novembro, se não me engano, outubro. E aí teve aquela invasão não, aquele
pouso lá com as aeronaves colombianas, uma pista sem autorização do governo, nós ficamos sabendo, e foi lançado pelo Comando Militar da Amazônia essa operação lá na Cabeça do Cachorro, Operação Querari. Nós decolamos com 4-1, fizemos reabastecimento, fizemos o primeiro ataque lá em Querari, depois recolhemos em Manaus e ficamos fazendo as missões a partir de Manaus, missões de 4 horas, 4 horas e meia, para fazer ataques simulados, as pistas lá dos pelotões de fronteira e reconhecimento visual ali na área da fronteira, né? Esse ataque que vocês fizeram, esse primeiro foi um ataque simulado? Todos os ataques foram simulados, João. A gente não empregou armamento real, tá? Mas a gente estava pronto, a gente levava a chefe flare, porque na noite anterior, ou 2 dias anterior ao nosso deslocamento, nós recebemos um informe da probabilidade de ter mísseis, tá? Terra-ar, mísseis antiaéreos ali com os guerrilheiros colombianos. Tá, então, seria o infrared, mísseis infrared. Isso, o Sunset. A gente, então, levou todos os dispensers de flare, e aí eu fiz até uma troca de equipagens, né? A gente já estava com a escala já pronta para fazer os deslocamentos, e como teve esse informe, essa informação, aumentou muito o risco da execução da missão, eu levei todos os pilotos que fizeram a red flag, os pilotos mais experientes. E Salvatore, numa situação como essa, em que não foi algo planejado, foi inopinado, né? De repente você tinha uma situação acontecendo na Amazônia. O acionamento, ele requer uma prontidão, né? Você não tem muito tempo para pensar e para agir. Aliás, para pensar, você só tem que reagir e agir naquela situação que se colocou diante de você. Como é que foi essa preparação do que, além das aeronaves, quem levar de mecânico, o que levar de suprimento para você fazer frente a essa demanda? João, depois que você faz uma red flag, tudo fica mais fácil. Tá? Tudo fica mais fácil. A gente, com a experiência que nós ganhamos na operação red flag, foi uma coisa impressionante, né? A gente ganhou expertise, ganhamos confiança, ganhamos doutrina, ganhamos tudo. Aí quando vem uma missão dessa, em comparação ao que nós fizemos lá em Las Vegas, não é tão difícil assim. Pô, que interessante, entendeu? Que bacana. Então você já tinha uma ideia do que levar de suprimento? Já, né? A gente tinha já toda essa parte de deslocamento já, né? Tudo dimensionado, né? Em termos de material, em termos de apoio, em termos de tudo. E Salvatore, nesse tipo de missão, nesse emprego que foi feito em Querari, além do reconhecimento visual, eletronicamente você conseguia captar algumas coisas com o sensor do AMX, com os sensores dele? RWR, IFF? Olha, não tivemos nenhuma captação no RWR, não. Não tivemos nada, não. Tá? A gente fez muito reconhecimento de laboratórios de drogas ali na fronteira. A gente conseguiu identificar, fazendo sobrevoo ali do Rio, da fronteira, entendeu? Muitos laboratórios no meio da selva. Silêncio no silêncio rádio era total ou vocês conseguiam se falar? Não, total, né? Para não dar chance para o inimigo, né? Tirava a bolacha do macacão, o nome, identificação. É como se fosse uma guerra mesmo, um combate real. Tinha todo um procedimento de contra-inteligência que depois o CONGAR, as Forças Aéreas, a terceira, a quinta, tá? Eles assumiram esses procedimentos, tá? De contra-inteligência, de segurança de pessoal. A operação naquele ambiente amazônico, ela foi tranquila, Salvatore? Para o avião responder à umidade, temperatura, em termos de performance? Porque operando de Manaus Ponta Pelada, a pista lá é mais restrita, né? É verdade, mas lá tem um aru, né? Aquele nevoeiro bem baixinho, aquilo ali é danado, né? A gente tem para qualquer um, né? Não importa o comprimento da pista. A gente tem que voar ali a navegação a baixa altura, abaixo do aru e em cima das copas das árvores, que não são baixas, né? Árvores altíssimas. Então, uma janela para navegação ali era muito reduzida. Então, isso eu acho que foi o maior empecilho nosso. Meteorologia estava muito desfavorável? Não, a gente pegou muito pouco CB, né? A gente não teve nenhum transtorno. Mas a gente tinha uma missão muito crítica, né? Que tinha que fazer o reabastecimento para voltar. Se não fizesse,
tinha que buscar uma alternativa, pousar em São Gabriel da Cachoeira, pousar em outro lugar, ia dar transtorno para a gente. Tá. E em termos assim de tanque de combustível, vocês foram com de 580 litros ou maior de 1.100? Não me lembro, João. Uma pergunta. Não me lembro. Eu vou ter que levantar essa informação. Eu diria que a gente foi com 1.100, tá? Eu raciocinando agora como comandante da unidade. Faz mais sentido. Já que a gente vai fazer emprego, com certeza, né? E 1.100 porque eram voos muito longos, né? O 1.100 te dá uma margem de manobra melhor, com mais combustível, mesmo fazendo rápido. Numa missão como aquela, vocês tinham alguma preparação, mesmo que rápida, para uma sobrevivência de selva, ou mudava alguma coisa no kit do assento ejetável? Sim, fizemos tudo isso, tivemos toda a orientação, instrução, fizemos até uma parte de um treinamento e o kit foi adaptado. Tudo muito rápido, né? Imagino. Com certeza, né? A gente teve que reavivar todos esses conceitos e realmente saber exatamente tudo que a gente estava levando para poder utilizar o caso fosse necessário. E vocês chegaram a conseguir identificar laboratórios, esse tipo de coisa, pistas lá na Amazônia? Sim, pistas clandestinas nós vimos e muitos, como eu te falei, laboratórios, né? Muitos. Naquela ocasião, vocês reconhecimento visual, vocês não tinham uma câmera a bordo, nada? Assim, nem com você como piloto ali? Não tinha. A gente não fazia essa gravação, não. A gente só fazia um fix para definir qual era a coordenada geográfica para a gente poder lançar no relatório de informações. Então fazer a marcação. Legal. E Salvatore, no papo que a gente teve aí antes, né, você contando aí sobre a tua carreira, um quadrinho interessante foram os voos que você fez já quando na reserva, né, em favor aí matérias para a revista Força Aérea, uma revista que foi a primeira de aviação militar que eu comprei, que eu comecei a consumir, acho que em 96 ou 97. Então eu trago um carinho muito especial pela revista Força Aérea, pelo Carlos Norte, que está aí até hoje batalhando. E você ali era uma figura, assim como o próprio Potengi, o Coronel Potengi, né, me inspirou e com certeza inspirou centenas de pessoas. E um fato interessante que eu acho que liga com o momento que a gente vive hoje é a tua experiência de ter voado o Gripen lá na Suécia. Como é que foi essa experiência para você? Eu agradeço o Carlos Jorge, diariamente. O que ele me proporcionou foi uma coisa assim imensurável. Eu falo isso com ele. Ele é uma pessoa de um coração enorme, uma paixão pela aviação enorme, né? É verdade. E eu falo com ele, Carlão, você foi mais que um pai para mim, né? Eu não estava esperando, porque eu saí da unidade aérea, pedi reserva, fui para reserva em abril de 2005. Um pouquinho antes do final, eu me lembro até hoje quando ele me ligou. Me contou, está acontecendo isso, o Coronel Potengi está deixando a revista por isso e por isso, está assumindo uma posição numa empresa, você aceita participar dos voos? Tu sabe que pulos de alegria, né? E aí ele me deu essa oportunidade, com todo o relacionamento que ele tinha com os fabricantes, com o programa FX2 iniciando, com os 3 finalistas, fazer os voos no Gripen, no Rafale e no F-18. O F-18, legal. O F-18 foi o primeiro que eu voei, lá na Inglaterra, em aproveitamento numa feira lá em Farnborough, e depois voei o Gripen em Chongqing, depois voei o Rafale lá em Istres, na fábrica da Dassault. E o que foi voar o Gripen? Você voou o Delta, que concorreu no FX1, mas no FX2 já mudou ali no meio do caminho pro Echo e pro Fox. Mas o que foi a missão que eles planejaram para você em Shopping? Era verão? Era inverno? Era uma missão que tinha... você acabava executando vários perfis dentro de uma mesma missão? O voo ele é coordenado entre a gente. Eu faço a solicitação e a gente tem que, numa hora e 10 minutos, fazer o maior aproveitamento possível, né? Então, como é uma aeronave multimissão, a flexibilidade do Gripen é fenomenal. Aí nós fizemos um voo de tudo, lançamento de ar solo, CCRP, CCIP, fizemos lançamento BVR, tinha muita curiosidade para conhecer o funcionamento do Datalink,
né? O Datalink sueco é um dos melhores do mundo, né? Eles têm isso desenvolvido por toda essa parte da ameaça russa, de realmente fazer a Suécia como uma cabeça de ponte para ataque à Europa. Então, o Datalink deles é fenomenal, né? E as funcionalidades do Datalink são coisas impressionantes. Como o que pode se fazer com o Datalink. E tudo no máximo em silêncio rádio, sem falar. Então, fizemos também a aplicação do Datalink, me mostrou alguns sensores, fiz um voo de formatura, algumas manobras de performance, né? E depois para pouso, e um voo bem completo. Navegação a baixa altura também teve? Também, navegação a baixa altura, né? O sistema de comando de voo dele é uma coisa fenomenal. E a parte toda de difusão de dados, né? Essa interface piloto-máquina é uma coisa impressionante, porque são muitos sensores dando informações do teu alvo, informações duplicadas, onde tem o sistema que escolhe a melhor informação, a informação mais realística de um sensor, a um outro dado, uma velocidade de outro sensor, né? Então ele junta tudo isso e só mostra o que o piloto necessita naquela fase do voo. Tá. Apesar dele ter essa capacidade, não é algo que te sobrecarrega ali no momento da decisão. Não. O piloto não está preocupado em voar o avião, o piloto ele não é um operador de sistema, né? Ele está só raciocinando com o combate, né? Ele te mostra informações essenciais que você precisa conhecer para tomar a melhor decisão naquele momento, né? Isso que a gente chama de interface homem-máquina. Você ali falou que teve um voo em formatura. Esse voo em formatura, esse outro aeronave que voou contigo, ela também serviu você chegou a entrar num combate aéreo com ele? Não, fizemos um cruzamento e algumas curvas, né? Mas não foi uma coisa muito demorada, né? Mas essa aeronave serviu tanto de ala para fazer esse exercício do Datalink, como alvo também, então ele serviu de tudo, né? Foi uma aeronave suporte. Mas o Grip me conquistou, né? Você tinha uma impressão prévia dele, já um conceito pré-definido? Não tinha, mas você, antes de fazer uma missão dessa, como eu fiz dos outros aviões, você faz um estudo minucioso, né? Você bate, estuda, pega tudo que é informação para chegar lá com esse sedimento bem sedimentado, essas informações, para poder receber as aulas, que você faz um treinamento básico lá, e faz o simulador, né? Então, para você aproveitar a missão o máximo possível, você já vai com um arcabouço de informações no vetor para te facilitar na hora, tá? Então, já sabia muita coisa, né? Pesquisando, quando eu cheguei lá na Suécia. E você se lembra com quem que você voou lá, Salvatore? Foi o Frederick. Ele não está mais lá, não, né? Porque o voo já tem 10 anos, 12 anos. Ele não está mais lá, ele era o piloto-chefe do ensaio de voo lá na Saab. Tá? Muito simpático, muito bacana. Aquele piloto que, com a experiência que ele tem, ele deixa você manobrar do jeito que você quiser, né? Deixa o avião na tua mão, entendeu? Porque quando o instrutor, quando o piloto diz ele é muito restrito, pouca experiência, ele fica sempre temeroso, né? Sempre quer botar a mão. Mas quando pega um piloto já cascudo, faz o que você quiser. Eu decolei, posei, fiz tudo, entendeu? Ele só quando foi me mostrar alguns equipamentos, como o Datalink, aí ele tomou o comando do voo e fez a demonstração. Mas o resto... Até porque ele tem que operar, né? Não tem como. Ele que entende o sistema. Isso é verdade. A parte de radar te surpreendeu também? Muito, né? Porque isso é uma tríade, né? Performance do avião, radar e armamento, né? São os 3 pilares que fazem um vetor letal. Se não tiver isso, não tem condições. E ele tem umas características muito bacanas que se alinham com o nosso jeito de operação, né?
Então, essa coisa do pré-requisito, quando ele foi concebido de fazer pouso curto até 800 metros, isso para a gente é essencial, né? Um país com essas dimensões, eles operam muito em bases dispersas lá, né? Mas com esse medo das bases serem atacadas, eles têm que manter a defesa. Então, tem muitas bases no meio das florestas lá. Né? Era verão lá, quando você voou? Não, inverno. Era -3 a -1 no dia que eu voei lá. Muito, muito frio. Muito frio, teto baixíssimo. Né? Eu acho que não estava nem 1000 pés. Mas isso aí não é problema para o gripe, hein? Isso aí não é impedimento. Não, mas foi legal para você viver essa experiência de voo na neve. Com certeza. Muito legal, tá? Pô, fechado o instrumento, vamos fazer a missão, vamos decolar. Não tá nem aí, mas aí furou a camada de nuvem, subiu, outro céu. E lá tava, furou a camada ali, 1000 pés, estava solzão. Céu azulzão. Dia lindo, tava lindo, né? E Salvatore, vocês chegaram a simular algum pouso curto, como se fosse numa autoestrada? Porque em Lidköping, ali nos arredores, tem um trecho que hoje eles acredito que não utilizam mais, mas no passado, ali, décadas atrás, era um trecho de rodovia usado para essa finalidade, pouso e decolagem. Na autopista eu não fiz, mas tem vários trechos de pista lá que eles usam para pouso. Mas eu não fiz, eu fiz na pista mesmo da Saab. Tá. Mas aí você pousou, mas você chegou a fazer um pouso curto? Não, pouso curto, para demonstrativo, né? Pouso curto. A gente o pouso normal é com 12 de alfa, né? A gente vem com 14 de alfa. No toque ali, os airbrakes já são acionados e os canards do grip, que são imensos, né? Gigantescos, né? Eles parecem profundores, né? Sustentação negativa, né? E eu voei nesse que você pode trepar nos freios, literalmente, pode pisar a fundo, né? E com essa sustentação negativa, joga o nariz para frente e até a bequilha do Delta tem freio. Tinha freio, né? O nosso avião não tem freio na bequilha. Não tem. Mas ele para muito curto. Ele para... Né? Isso foi a necessidade, né, do sueco, foi um pré-requisito do projeto, né? E funciona. Então que legal, que experiência bacana essa que você teve, hein, Salvatore? Um presentão esse. É verdade, né? E você toma contato também com outras particularidades. O macacão de voo lá foi um projeto desenvolvido por eles, né, para aumentar a sobrevivência do piloto, já que está manobrando ali no mar, com temperaturas abaixo de 0 graus, né, para dar uma sobrevida para o piloto. Ele é todo inteiriço, de borracha, né? A gente sempre teve preocupação nas nossas ejeções com o chavante e o F5, para a gente não bater o cotovelo no beiral da cabine, e lá o gripping já vem com restritora nos cotovelos dos braços, entendeu? Então, uma série de implementaçõezinhas que bacana. Até o boot tem restritora, tem um anel que você passa a fita para no momento da ejeção você não ter problema nenhum. O biplace lá, esse Delta tem o airbag na nacelle traseira para fragmentos. Airbag mesmo, para fragmentos da ejeção da nacelle dianteira não pegar em você. Entendeu? Então abre o airbag e imediatamente após, saiu a cadeira para o lado esquerdo, tem a injeção da cadeira traseira, o airbag desinfla e você sai. Tá? É injetado isso tudo automaticamente. Né? Você chegou o Gripen é um avião da categoria 9G, você chegou a esse limite dele? Eu cheguei, puxei 9G. E aí? Puxei 9G no Gripen e puxei também no F-16. No F-16 num voo lá em Natal. E aí, é muito tenso numa Mistral lá em Natal? É tenso porque não é muito tenso, porque é muito rápido, né? Então é só para você alcançar, contar ali 5 segundos e já aliviar, né? Tenso é o que foi feito pelos pilotos que voaram lá o Gripen na Suécia, pelo curso e pelo treinamento que eles vão ter, que realmente precisa. Que são 15 segundos em 9G, né? Eu acho que sim. Essa é o requisito para poder voar, né? O requisito mínimo. Então ali é tenso. Ali tem que estar preparado e usar as técnicas, e usar a técnica correta.
E pensar que não é tão somente segurar 9G, aguentar o 9G por 15 segundos. É continuar raciocinando, né? Continuar combatendo. Isso é verdade. Olhando os parâmetros, se livrando do alvo ou atacando alguém, enfim. Com certeza. A vida aqui continua normal, só que em 9G, né? O combate continua, a guerra continua, não pode... Você não pode ter 15 segundos de folga ali, não. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Depois eu voltei também para fazer o segundo voo lá em Chongqing com o Gripen Demo, que tinha um motor GE, entendeu? Então você voou o Demo também. Fiz outro voo lá. Fiz 2 voos do Gripen. Salvatore, obrigado pelo papo maravilhoso mais uma vez e por compartilhar essas experiências de vida. Eu te agradeço, né? Poxa, é uma honra, é muito orgulho, eu me sinto muito bem falando, né? Não é coisa de snobismo, mas é orgulho de ter participado de tudo isso. E eu sempre fui um apaixonado pela aviação de caça. A minha vida toda foi de uma especialidade só, na aviação de caça, né? Realmente, não é snob, realmente, é um orgulho e servir de incentivo, quem sabe, né, para novas gerações que estão chegando aí, né, Salvatore? É isso mesmo, né? Sempre eu falo, uma vez eu falei também numa despedida de algum lugar, acho que foi da base aérea de Santa Cruz, e a gente tem que se apaixonar, né, pelo que faz. Esses 28 anos que eu passei na Força Aérea passaram assim como férias, né? Tenho muito orgulho e faria tudo novamente. Entraria novamente, faria o curso Sueiro lá em Cascadura, em 76, lá o curso lá do suboficial, e faria de novo concurso para entrar em Barbacena. Que legal, Salvatore. É isso aí, serve de inspiração, com certeza. Obrigado. Obrigado mais uma vez, viu? E a gente vai voltar outro dia, mais uma vez, com certeza. Tem muita história ainda que eu tô vendo por aí. Tá ótimo, então, muito obrigado aí. Obrigado, Salvatore. Tudo de bom para você, viu? Um forte abraço. Forte abraço. Pessoal, continuem ligados aqui no Fox 3Q Podcast. Nos ajude a compartilhar ainda mais esse programa. Um forte abraço e até o próximo encontro.